Bom dia, meus queridos e amados, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma manhã de quinta-feira com o programa Despertar com Deus. E eu posso garantir a você que você não fez melhor escolha do que sintonizar a sua televisão neste programa. Eu sou o pastor Franco, da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. Estou aqui substituindo o pastor Vander e quero convidar você a prestar muita atenção nesse maravilhoso testemunho que nós vamos assistir agora. Eu sou o Felipe, essa é a Ellen, somos de uma família de 4 membros, onde tem também o Samuel com 5 anos e essa pequenina aqui é a Isabela. Nossa experiência com Deus tem a ver hoje com a Isabela. Ela foi concebida no começo de 2012 e começou realmente o processo da gestação. E foi nesse processo que a gente começou a sonhar e imaginar o que seria, A gente não sabia que ia ser uma menina, o que nos aguardava, realmente o que Deus tinha preparado para nós. E ao longo dos meses descobrimos que era uma menina, a gestação corria tudo bem, até que a gente foi realmente pedido um exame específico para a Isabela, Já tínhamos feito todos os normais, a translucência local, a morfológica, todos os exames realmente de rotina dentro de uma gestação. E faltava um último exame, que era o ecofetal. No 6º mês foi pedido esse exame, só que eu não conseguia marcar. Então demorou-se um mês para mim conseguir uma data. E com 7 meses eu fui fazer. E chegando lá, a posição dela não colaborava, porque ela estava transversa e o médico ele precisava visualizar bem o coração dela. Tinha que estar nítido, tinha que estar ela com uma posição boa. E aí ele mandou que eu voltasse depois de 3 semanas para ver se ela mudava a posição. E aí com 8 meses já, final de outubro, nós voltamos lá para fazer o exame. E aí não teve como deixar Samuel em casa, ele junto. E criança curiosa, vendo tudo no consultório, o médico fazendo umas caras feias, eu falei, bom, meu filho deve estar atrapalhando o exame. Quando eu pensei em falar pro doutor, deixa doutor, ela não tá colaborando de novo, Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, mãe, tô vendo um problema aqui, sua filha ela tem um problema no coração. E ali eu fiquei muito abalada porque era um sonho, ter um segundo filho, correu tudo bem a gestação toda e faltando um mês pro nascimento dela, a gente tem um diagnóstico desse. Era uma transposição dos grandes vasos, onde realmente os canais de oxigenação para o pulmão, para voltar para a corrente sanguínea, estavam invertidos, e ela precisaria realmente de uma cirurgia corretiva, logo nos primeiros dias de nascimento. Então a gente meio que ficou preparado para esse momento, que ninguém eu acho que está preparado, mas Deus já começou a conversar conosco a partir daquele momento. A gente sempre imaginou, sempre viu, mas nunca pensou realmente que poderia acontecer conosco. E aí começamos a passar por esse momento de intercessão, oração, junto com o nosso pequeno grupo e também com a igreja toda orando por nós também. Só pedi ao Senhor para me dar forças, para me ajudar a passar por aquela situação da melhor maneira, que Ele nos desse sabedoria. Então eu não consegui imaginar a minha filha na UTI, principalmente eu não consegui imaginar um recém-nascido acabado de, tão novinho, ir para um centro cirúrgico, abrisse o peito, e, enfim, isso não passava pela minha cabeça, eu não aceitava isso, eu não conseguia imaginar isso. Mas a minha oração até o dia do nascimento dela foi, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, e eu sei que minha filha pode nascer curada. Ela tem 2 diagnósticos comprovados que ela tem a transposição dos grandes vasos, mas eu sei que ela pode nascer, os médicos vão avaliar de novo e ela não vai ter nada. E a minha oração até o nascimento dela foi essa. Eu fiz a bolsa dela, levei as lembrancinhas para a maternidade e fui crendo que a minha filha ela podia ir para o quarto. Mas ao nascer não foi bem assim. Aí passamos para o plano B. Pedimos que o Senhor estivesse tomando conta e na direção dos médicos. O quadro meio que o que estávamos esperando, deu uma mudança total, no primeiro dia mesmo ao nascer, ela foi realmente
aconteceu todo o procedimento que era necessário, ela foi levada para a UTI, né? Foi realmente necessário fazer uma medicação para que o canal fosse mantido aberto, para que ela não precisasse dos vasos, só que o canal já nasceu praticamente fechado, né? E nem a medicação não estava fazendo efeito, o canal não abria de jeito nenhum, até que dobraram a quantidade de medicação, um vasodilatador, e o canal abriu, só que não houve a mistura. Então assim, começou uma correria entre a UTI, né, cardio do hospital, onde vários médicos ficaram tentando achar o que realmente poderia ser feito com ela, porque ela não estava reagindo. Ela chegou a ter uma hipertensão pulmonar bem grave, né, várias medicações foram feitas e ela não respondia. E ela não estava num quadro estável, ela tinha acabado de nascer, então ela não estava preparada para passar por uma cirurgia. Pensaram-se num pequeno procedimento, só que também não era tão viável, só que o cirurgião estava no hospital no momento, aí que nós começamos a ver a mão de Deus. O cirurgião estava acabando uma cirurgia no hospital e estava realmente já sendo questionado para ele se era viável ou não essa operação. E ele falou, não tem outra alternativa. Se ela não for para a mesa agora, ela não deve sobreviver. Como é que nós vimos a glória de Deus naquele momento? Um dia que ela nasceu, então com 12 horas de vida, ela entrou em cirurgia. E esse foi o nosso grande desespero, assim, porque naquele momento até então, até eu não tinha percebido que eu tinha posto um pouco da minha confiança nos médicos. Porque eles disseram pra mim que a rotina é essa, é desse jeito que funciona. E quando eles chegavam no quarto descontrolados, só dando notícia cada vez piores, dizendo que ela não estava bem, que não estava respondendo a nenhum tratamento, então isso começou a me desesperar também. Até que a psicóloga chegou no final da noite pra mim e falou assim, mãe, você não vai conhecer sua filha? Como dizendo assim, olha, ela pode morrer e você nem viu. Então eu fui, sentei na cadeira. Quando eu estava indo, o pastor Júnior chegou lá e falou assim, eu posso orar por vocês antes de vocês descerem? E ele fez a oração e uma palavra que eu guardei comigo no momento em que eu fui vê-la, é que ele disse assim, Ellen, pode estar tudo fora do controle dos médicos, mas é Deus que está no controle. Então aquela palavra me confortou. E quando eu cheguei lá, eu vi ela no bercinho, na incubadora, né, o bercinho estava bem quente para poder aquecer, mas ela estava gelada, ela estava roxa, os lábios roxos. A saturação dela era 25, na época eu não entendia bem, mas a saturação ela significa oxigênio no sangue. E ela só estava com 25% de oxigenação no sangue, por isso ela estava tão mal. E tinha um enfermeiro lá de plantão cuidando dela, ele alisando ela e falou assim, mãe, só Deus. Isso aqui é só Deus, só um milagre. Mas assim, naquele momento, eu vendo a minha filha pela primeira vez, e toda roxinha, eu não me desesperei, porque eu guardei aquela palavra. Deus está no controle. Ele quer mostrar alguma coisa em meio a toda essa situação. Então eu fui pro quarto confiando, dali ela foi direto pro centro cirúrgico, né? Falaram pra gente que seria 8 horas de cirurgia. Eu fiquei um pouco receosa porque o médico estava desde as 7 da manhã operando. Ela foi a terceira criança não planejada para o dia e ele já estava ali há 12 horas em pé. E eu pedindo a Deus, né, cansado. E aí a cirurgia dela foi em menos tempo, né? Acabou que a cirurgia foram em 6 horas, né? Foi uma cirurgia bem trabalhosa, porque não era só botar os vasos, tinha que passar todo o lado que estava invertido para o outro lado, né? Tinha que botar tudo, ser corrigido, mas foram 6 horas, né? E após a cirurgia, a gente viu realmente o poder de Deus, porque tudo que ela evoluiu negativamente, ela começou a mostrar pós-cirurgia, né? Ela entrou na mesa desenganada, né? Os médicos, após a cirurgia, já falaram, poxa, não sei como que ela ficou bem, né? Pelo procedimento todo que passou, a anestesia que ela passou, e ela conseguiu se sair muito bem durante toda a cirurgia. Não teve parada cardíaca. Não teve nenhuma parada cardíaca. Nenhuma não teve grande hemorragia. Não, foi tudo realmente dentro de acordo com o que a cirurgia deveria correr, mesmo ela não estando tão preparada. Ela saiu realmente da cirurgia com um marca-passo, falaram que ela ia ficar com marca-passo durante muito tempo, porque não tinha previsão, porque as coronárias foram muito movimentadas. A gente ficou um pouco preocupado, mas já estava entregue na mão de Deus. Bebê saudável. A nossa palavra para você é que quando tudo parecer contrário, quando as coisas parecerem que não tem solução, né, quando você estiver achando que está na boca do abismo, saiba que Deus ele é soberano. Ele pode tirar você dessa situação. Sim, os médicos, o advogado, alguém pode dizer para você que
que não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. E ele precisou se mostrar Deus e Senhor para alguém, talvez para um médico ou para você que está em casa. E hoje a Isabela está aqui saudável, para a honra e glória do Senhor. E quando ela vai no cardiologista e faz o exame, ele fica bobo, porque o coração dela está perfeito. Ele diz que está melhor do que ele imaginava. Então, creia no Senhor Jesus. Ele pode mudar a sua história. Amém. Sua igreja já filma os cultos e transmite pela internet? Ainda não? Agora você pode começar a filmar e transmitir os seus cultos, produzir seus programas de TV e se preparar para o canal AppTV. Você sabe o que é o canal AppTV? Ainda não? Pois é, em breve você vai conhecer e vai se surpreender. O canal AppTV vai reunir todas as igrejas em um só canal. Aguarde! Bom, eu estou aqui para dizer a você que nós da Digital Vídeo montamos todo o projeto de vídeo para a sua igreja. Nós vamos até a sua igreja, fazemos uma análise do templo e dos espaços, desenvolvemos o projeto, damos consultoria e planejamento, fornecemos todo o equipamento de produção de vídeo, montamos, instalamos, configuramos tudo para você e fazemos o startup de operação e transmissão. Treinamos a sua equipe e os seus ministérios, colocamos os cultos da sua igreja na internet, por streaming. Também, se você quiser ir além, montamos um estúdio na sua igreja e fornecemos todo o treinamento para a sua igreja produzir programas para TV e internet, além dos seus cultos. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo para nós. 21 3563 9318 ou 3416-0269. Eu vou repetir, 21 3563 9318 ou 3416-0269 ou mande um e-mail para nós, contato@digitalvideo.com.br. Bom dia, queridos. Eu gostaria agora que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus quer falar a você nessa manhã. Para isso, se você tiver uma Bíblia na sua casa, eu gostaria que você convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler lá o versículo 15 a 17 agora. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Interessante que Deus deixou o homem, quando o criou, totalmente livre para o homem fazer o que quisesse. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança. O homem tinha a possibilidade de fazer o que quisesse. Ele não tinha nenhuma lei sobre ele que o obrigasse a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Mas Deus tinha colocado um limite na liberdade do homem. E nós, às vezes, não entendemos o que significa esse conhecimento do bem e do mal. Ora, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O homem não foi criado como um ser irracional. Não foi criado como um animal, como um chimpanzé, como uma vaca. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele conhecia e sabia o que era bem e o que era mal. Mas ele sabia isso em perfeito acordo com Deus. Porque Deus é perfeito e bom e é o padrão ético, moral, perfeito. Então aquilo que para Deus é bom, para o homem é bom. Aquilo que para Deus é mal, para o homem é mal. Assim foi que o homem foi criado. Mas o que aconteceu logo em seguida? Vamos ler então agora no capítulo 3. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar
era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Então, o que acontece? Interessante que a serpente usa a estratégia da meia-verdade. A meia-verdade, na verdade, não é verdade, é mentira. E qual é a meia-verdade da serpente? É que o homem e a mulher seriam como Deus. O que é ser como Deus? É ter a autonomia de determinar o que é o bem e o mal. É ter este poder. Mas o homem não tem a plenitude de Deus. E quando o homem não se satisfaz com a presença de Deus, de estar submisso à autoridade e soberania de Deus, ele deseja se colocar no lugar de Deus e ter o discernimento de Deus para dizer, ser o seu próprio padrão ético e moral e dizer, isto é bom, isto é mal. Assim, nesse momento, a humanidade se separa de Deus. Agora eu quero refletir sobre como nós sofremos com isso até hoje. Quando nós tomamos uma decisão, qual é o padrão que nós utilizamos para tomar as nossas decisões? Que influências nós utilizamos para tomar as nossas decisões? Nós buscamos primeiro um entendimento e a vontade de Deus? Buscamos a sabedoria que está na Bíblia? Ou nós buscamos a nossa própria opinião, o nosso próprio entendimento? Ou nós buscamos ainda aquilo que tem sido propagandeado através dos meios de comunicação, da própria televisão, da internet, das revistas e por aí por diante? E aí, meu querido, fica a pergunta, como está a sua vida hoje? Que frutos você tem colhido das decisões que você tem tomado? Que erros, por falta de sabedoria, de entendimento, você tem cometido na sua vida? E nós, na nossa falta de humildade, muitas vezes atribuímos a nossa situação de vida, a culpa disso tudo, a outros e a Deus. Foi o que aconteceu nesse caso. Quando eles, Adão e Eva, sentiram que tinham feito algo muito errado, eles fazem o que nós fazemos. O que toda criança pequena faz, eles se esconderam. Mas quando nós nos escondemos de Deus, Deus vai nos buscar. E hoje Deus está entrando na sua casa, indo atrás de você, mesmo que você se esconda de Deus. Deus vai buscar você onde quer que você esteja. E Deus pergunta, onde vocês estão? E eles disseram, a nossa culpa está descoberta, nós vimos que estamos nus, por isso nós nos escondemos. E Deus pergunta para eles, mas quem foi que mostrou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore que eu mandei que não comessem? E aí vem a resposta de Adão, Senhor, eu comi, mas porque a mulher que tu me deste, comeu, me deu e eu comi. Adão não é capaz de admitir a sua responsabilidade e culpa a Deus e a sua própria mulher. A quem você tem culpado pela situação de vida que você tem levado, pelas suas dívidas,
pela sua solidão, pelos seus relacionamentos rompidos. Quem tem sido o culpado pela situação que você tem passado na sua vida? Será que você tem sido incapaz de enxergar a sua própria responsabilidade pela sua vida? Assim como Adão foi incapaz de enxergar? Mas, de novo, eu quero repetir que nessa manhã de quinta-feira, Deus está entrando na sua casa para buscar você e perguntar a você: por que você se esconde de mim? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, que espera de nós apenas que nós busquemos a sua presença. O que Ele espera de nós é que nós tornemos os nossos rostos para Ele e busquemos a sua face. Ele espera de nós que nós reconheçamos os nossos erros e voltemos os nossos olhos para Ele. Nessa manhã, você é capaz de reconhecer que é por causa dos seus atos que há uma distância entre você e Deus? Gostaria que você refletisse sobre isso. Nós vamos agora para um intervalo e logo após um intervalo, eu gostaria de orar pela sua vida. Reflita sobre o que acabamos de meditar e logo após eu quero orar com você. Ok, pastor Franco. Sua igreja filma os cultos e transmite pela internet? Ainda não? Agora você pode começar a filmar e transmitir os seus cultos, produzir seus programas de TV e se preparar para o canal AppTV. Você sabe o que é o canal AppTV? Ainda não? Pois é, em breve você vai conhecer e vai se surpreender. O canal AppTV vai reunir todas as igrejas em um só canal. Aguarde. Bom, eu estou aqui para dizer a você que nós da Digital Vídeo montamos todo o projeto de vídeo para a sua igreja. Nós vamos até a sua igreja, fazemos uma análise do templo e dos espaços, desenvolvemos o projeto, damos consultoria e planejamento, fornecemos todo o equipamento de produção de vídeo, montamos, instalamos, configuramos tudo para você e fazemos o startup de operação e transmissão. Treinamos a sua equipe e os seus ministérios. Colocamos os cultos da sua igreja na internet, por streaming. Também, se você quiser ir além, montamos um estúdio na sua igreja e fornecemos todo o treinamento para a sua igreja produzir programas para TV e internet, além dos seus cultos. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo para nós. 21 3563 9318 ou 3416-0269. Eu vou repetir, 21 3563 9318 ou 3416-0269. Ou mande um e-mail para nós, contato@digitalvideo.com.br. Amados, estamos de volta com o nosso Despertar com Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um versículo 9 do capítulo 2, que diz: E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a árvore da autonomia, da independência de Deus, que nos leva às escolhas erradas, que nos leva ao sofrimento, que nos leva ao estado em que muitas vezes nós nos encontramos. Mas ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, existe a árvore da vida. A árvore, querido, da presença de Deus. E eu quero convidar você nesta manhã a mudar a sua vida, a tomar uma decisão que vai fazer toda a diferença na sua vida. A desistir
de ter o controle da sua vida, de tomar as suas próprias decisões, de ter a sua própria sabedoria e entregar a sua vida, confiar a sua vida às mãos de Deus, à presença de Deus, à árvore da vida. O nome dessa árvore da vida é Jesus Cristo. Quero convidar você a se arrepender das suas decisões erradas, dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu Deus, seu único e suficiente Senhor e Salvador. Para tanto, eu quero nesse momento convidar você que deseja de todo o coração entregar seu sofrimento, sua dor e ter uma renovação na sua vida, que você agora comigo feche seus olhos e abaixe sua cabeça e faça essa oração comigo. Por favor, faça isso agora comigo, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. E repita comigo: Pai do céu, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, que hoje pela manhã me visitou na minha casa para que eu pudesse ouvir a Tua palavra. E eu reconheço que sou pecador ou pecadora e me arrependo de todas as decisões erradas que tomei na minha vida, de toda a minha rebeldia. E o desejo ardente que tenho hoje no coração é viver na Tua presença. Para isso eu digo que me arrependo e peço que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados e que Jesus Cristo faça morada na minha vida. Confesso Jesus, creio que Jesus é Teu Filho, meu Senhor e meu Salvador, e a Ele entrego a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, confie e tenha segurança da sua salvação. E eu quero convidar você a congregar em alguma igreja local. Para isso, nós, da Primeira Igreja Batista do Recreio, também convidamos você a participar dos nossos cultos. Hoje, às 20 horas, temos um culto chamado Celebrando a Recuperação. Aos domingos, nós temos cultos às 10h15, às 17h30 e às 19h30. E nesse final de semana, do dia 29 até o dia 1º de junho, 29 de maio, 1º de junho, um final de semana todo especial, só para a família. Mas se você não puder comparecer à nossa igreja, você pode acompanhar os nossos cultos pela internet, através do nosso site www.igrejadorecreio.org.br, e também pode ouvir os nossos cultos pela rádio, através da rádio 93.3 FM, todos os domingos, às 8 da noite. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória e um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.